Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos, neste belo domingo de Páscoa. Estamos aqui para tratar da nossa segunda lição sobre a igreja, o nosso compromisso como membros da igreja. Muito importante a nossa compreensão e o nosso entendimento quanto a este ato tão importante, que são as nossas ações, o nosso compromisso para com a igreja. Eu gostaria, nesse instante, de ler o texto proposto pelo autor da lição, que é Hebreus 10, 24 e 25. Quero que você me acompanhe aí. Diz assim: Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Vamos, nesse instante, antes de dar início no estudo dessa lição, eu quero orar para que nós possamos começar este estudo. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, te louvamos porque temos o privilégio de, diante desse momento de dificuldade, a tua igreja se reunir, nós podemos usar essa ferramenta para que a tua palavra, para que o teu ensinamento chegue em cada lar. Pai, que cada pessoa que ouvir este estudo, este ensino, sejam enriquecidos pelo teu Santo Espírito. Abençoa o teu povo que ora ouvirá este ensino, Pai, esta palavra. Te louvamos e pedimos que teu Santo Espírito complete a obra, porque ela é tua. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos amigos, amados irmãos, quero lembrar que logo mais à noite, no nosso culto, estaremos falando sobre a celebração da ceia do Senhor. Então, os irmãos estejam preparados, porque no início da noite teremos o nosso culto, assim da mesma forma que está sendo a nossa escola, aqui por meio da internet, ok? Vamos lá. Na lição passada, vocês devem se lembrar que nós falamos sobre a igreja, que ela é uma comunidade de pessoas que foram salvas e regeneradas por meio do sacrifício de Jesus. Somos considerados povo de Deus. E pelo sangue de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Ok? A igreja, ela tem toda uma singularidade. Ela foi criada por Deus e é sustentada por Deus. Ela é um organismo dinâmico que vive por meio de processos que o próprio Senhor Jesus estabeleceu, que o próprio Deus estabeleceu. Além disso, é importante lembrar que a igreja, ela tem uma estrutura, uma hierarquia, uma didática que são interligadas e apontam para um cuidado de Deus. Tudo que Deus estabeleceu foi um propósito grandioso, porque a igreja é o seu povo. A igreja é aquilo que Deus tem mais precioso. Por ela, ele entregou o seu filho Jesus. Neste domingo, celebrando a Páscoa, onde a nossa Páscoa não é um coelho, não é ovo de chocolate, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e também ter o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. E um dia estaremos com Ele na glória. Muito bem. Então, queridos, nós temos que compreender um pouco essa organização como povo. Por quê? Porque historicamente Deus tem reunido pessoas em torno de si, a fim de que nós possamos adorá-lo, que as pessoas possam adorá-lo, possam servir e também possam proclamar aquilo que ele tem para os seres humanos. Para que outras pessoas o conheçam, para aqueles que não haviam conhecido, aqueles que não conhecem, possam conhecer a Deus. No Antigo Testamento, nós encontramos o relato onde Deus estabeleceu o seu povo, o povo de Israel. Então Deus criou ordenanças, criou métodos, criou leis para que esse povo pudesse ter um direcionamento. Ele também criou ritos, processos para que o seu culto fosse ministrado.
para que o seu povo servisse de uma maneira correta, adequada, e também para que a nação pudesse ser organizada. Queridos, amados irmãos, toda nação precisa de ser organizada. Nada desorganizado vai para frente. Então, quando Deus normatiza, quando Deus orienta aquela nação, tanto é que Israel só veio se tornar uma nação muito tempo depois, à medida que ele foi crescendo e sendo estabelecido. Tudo que Deus proporcionou foi para que chegasse agora na igreja. Assim, temos um convite pedagógico, podemos chamar assim, de caráter bíblico, para que possamos nos envolver de uma forma organizada. Nós temos todos os elementos para que nós possamos fazer parte desse povo. Para que a nossa igreja local, vamos falar que a nossa igreja Batista Vila Maria, seja uma igreja que caminha segundo os propósitos, uma igreja que tem uma vida diferenciada. Portanto, amados irmãos, nós temos que conhecer a vida da nossa comunidade local. Como igreja, nós estamos aqui em Vila Maria. Deus tem um propósito. Nós fomos colocados ali por acaso? Não. Foi um propósito estabelecido por Deus. A carta aos Hebreus, que é a base desse estudo, ela é um convite para que a gente conheça, para que tenha compreensão da obra redentora de Cristo. Porque Cristo é quem estabelece, é que dá fundamento à igreja. A carta aos Hebreus foi escrita durante o primeiro século. Essa carta aponta para a superioridade de Cristo em relação às leis cerimoniais do Antigo Testamento. No entanto, muitos membros daquela igreja, que a carta aos Hebreus foi direcionada a diversas igrejas. Não tem uma igreja específica, nós não identificamos isso aqui. Mas foram escritos aqueles judeus que se converteram, estavam dispersos em diversas igrejas, mas que ainda tinham os rudimentos da lei. Então, ele é escrito para que as pessoas que estavam sofrendo a pressão daqueles falsos crentes, que estavam querendo que eles voltassem, fossem cristãos, mas seguissem os ritos judaicos. Então, ela afirma que a obra de Cristo, a cruz de Cristo, era suficiente. Que não tinha mais por que continuar seguindo os ritos da lei. Vejam bem, o que a gente tem visto hoje em diversas igrejas? Muitas trazendo os rituais do povo de Deus, da liturgia judaica, para a igreja. Não combina, isso não funciona. E a carta aos Hebreus fala disso com muita propriedade. Por isso, vamos ver algumas lições que nós encontramos sobre a igreja na carta aos Hebreus. Primeira coisa, a vida na comunidade local requer consideração mútua. Isso é muito importante, em especial hoje. Chamo a sua atenção para o momento que estamos vivendo. Precisamos ter mais consideração mútua. Temos que amar mais uns aos outros, porque isso nos remete a uma responsabilidade muito grande. A carta que fala que não deixe de congregar, como é costume de muitos. Versículo 25. Nós temos que entender isso. Porque há aqueles que estão numa fase de desenvolvimento da sua fé. E outros estão se envolvendo com antigos prazeres, com antigos ritos. Muitos cristãos hebreus estavam considerando a possibilidade de não mais fazer parte daquela igreja ou fazer, voltando ao sistema do culto levítico. Aquilo que se fazia no judaísmo. E assim abandonando a realidade da igreja, que agora é diferente. Por isso, o autor da carta que chama atenção, cuidemos-nos também de ensinar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Vejam como isso é importante.
Segunda lição: a vida na comunidade local requer estímulo de amor e de boas obras. Veja bem, ao exortar os hebreus, o autor mostra o estímulo é o amor, a prática das boas obras. São as marcas centrais da identidade cristã. O que Jesus disse sobre qual é a nossa identidade? Identidade, você sabe, você tem, eu tenho, registra todos os nossos dados. Data de nascimento, os nossos pais, quem somos, tudo. Então, veja bem, olha só, Jesus diz assim, João 13:35, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É importante lembrar que a igreja, além de suas lutas no campo teológico, também enfrentava humilhação, pressões psicológicas, pressões pessoais por pessoas que não amavam a igreja. Enfrentar a violência física. Agora, irmãos, estamos sendo estimulados a demonstrar o amor ao próximo. Assim como estavam naquela época, também estavam estimulados a desenvolver o amor ao próximo. A igreja não é um lugar de solidão, de inimizade, de mágoa. Pelo contrário, somos família, somos o corpo de Cristo, expressando a glória de Deus nos nossos relacionamentos. A forma com que nós nos relacionamos pode mostrar ao mundo o amor de Cristo. Por isso, vamos dar um pequeno intervalo para dar início à segunda parte logo em seguida.